Núcleo de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor Alberto Silva Franco, um dos grandes mestres do direito criminal no Brasil, com uma longa história do exercício da magistratura e que vai contar um pouco dessa história para nós nesta, não uma entrevista, mas nesta conversa informal. Professor, é uma honra vir ao IPCRIM, do qual nós vamos falar em breve, fazer esta entrevista com o senhor para o Núcleo de Memória Histórica do STF. Professor, como o senhor entrou na carreira do direito? Na verdade, eu não diria que eu seja tivesse sido um vocacionado para a carreira de direito, né? Eu, quando terminei o colegial, que existia naquela época, né, eu tinha que fazer alguma opção. E a opção seria ou fazer medicina, ou fazer engenharia, ou fazer direito, ou, eventualmente, ser professor. Como eu achava que não tinha vocação para nenhuma dessas áreas, a não ser o direito, eu resolvi fazer direito. E essa mesma dificuldade surgiu para mim quando eu tive que, terminar da faculdade de Direito, tive que fazer uma opção. Ou você promotor público, ou você delegado, ou você juiz de direito, ou você advogado. O senhor fez seu curso aonde? Eu fiz na Faculdade na Faculdade Católica de Direito de São Paulo, na PUC. Na PUC? Na PUC, é. No ano de 50 a 54, eu fui da chamada turma do Quarto Centenário de São Paulo. Quando eu ingressei, estava saindo da primeira turma, né? Foi realmente, era uma experiência nova de uma faculdade de Direito que estava começando em São Paulo, com grandes professores, né? Eu fui aluno de José Frederico Marques, eu fui aluno do futuro governador Carvalho Pinto, posteriormente governador. Provavelmente ia para a PUC, talvez de bonde? De bonde, sem sombra de dúvida, de bonde. Bonde que subia Cardoso de Almeida. Exatamente. Ou naquele tipo de camarão, né, que era o bonde fechado. O bonde fechado, exato. Mas eu queria perguntar, o jovem formando em Direito, sai da PUC, bacharel, e os desafios da vida, tem que se sustentar. Exatamente. A primeira coisa, meus pais já tinham regressado a Santos. Ah, eles voltaram. Então, eu voltei também para Santos, né, e fui trabalhar. Acho que eu não tinha idade para ingressar na magistratura. Eu me formei com 23 anos e naquela época era obrigatória a idade de 25 anos. O senhor chegou a prestar concurso para outras carreiras ou já foi direto para o magistério? E que dia bateu essa luz? Vou ser juiz. Porque eu não via outras saídas. Na verdade é essa. Eu não vou dizer que eu sou vocacionado. Ia acontecer o concurso. Muito embora eu lhe diga, com toda sinceridade, que o exercício da profissão me fez verificar que eu era vocacionado para isso. Mas não que previamente eu já tivesse a ideia de que ser juiz era o que eu pretendia fazer. Foi tudo assim, de certa forma, fruto das circunstâncias. Das circunstâncias, sem sombra de dúvida. Coisas da sua vida foram acontecendo, um pouco o sabor das circunstâncias. Exatamente. E aí ingressei na magistratura, no primeiro concurso que eu fiz. Naquela ocasião havia um número relativamente pequeno de vagas abertas e havia um número relativamente pequeno de candidatos. Eu me lembro que na minha turma o número de candidatos era 281 para 14 vagas. E hoje, o senhor sabe, tem 6 a 7 mil candidatos para 100 vagas. E aí passei a exercer a judicatura, primeiro como juiz substituto. E foi mandado para onde? Né? Naquela época, a magistratura em São Paulo era dividida em 5 degraus. Eram 4 entrâncias e uma entrância especial. Não é? E o substituto não ia de imediato para a primeira entrância, né? Eu fiquei 4 anos como substituto. 4 anos. E aí viajei pelo estado de São Paulo inteiro. Foi interessante. Até que se fixou? Até que eu ingressei, depois de 4 anos, na comarca de Brotas. Nesse tempo, o juiz participava muito da vida da sociedade local, né? Numa cidade pequena como Brotas, né? Mas ser juiz efetivo num local pequeno era uma experiência, para mim, nova.
absolutamente nova, apesar de já ter passado por vários locais, não é? E foi muito interessante. Eu tive, vamos dizer assim, a sensação agradável de verificar que o juiz pode ser uma pessoa que tem condições de mobilizar a cidade para alguns empreendimentos, se ele estiver vocacionado para isso. Né? É verdade que naqueles tempos o juiz, como se diz, o juiz, o delegado e o padre mandavam mais que o prefeito? Olha, eu acho que isso não era... Tem uma certa razão. Não é? Tinha muita força. Na sociedade local, e tinha uma força de aglutinação se ele quisesse aglutinar. Por exemplo, em Brotas não havia nenhuma instituição para menores. Não é? Como juiz, eu reuni um grupo de pessoas da cidade e nós construímos o maior prédio que a cidade teve durante muitos anos, que foi a Casa da Criança de Brotas. Não é? E isso por cooperação de toda a população. Eu não fui nunca um juiz muito, vamos dizer assim, muito formal. Não é? Então, para a obtenção de meios para a construção, nós tínhamos que percorrer as fazendas. E eu ia de caminhão, percorria as fazendas, pedia gado para ser leiloado, e assim nós conseguimos o dinheiro suficiente para erguer a casa. Isso era uma atividade, vejamos, sua pessoal, não fazia parte das suas obrigações jurisdicionais? Não. A história quase sempre é essa. O juiz, quando chegava numa cidade pequena do interior, ele ia da casa para o fórum, e sem cumprimentar ninguém, ou procurando evitar de encontrar alguém. Eu já achava diferente. Eu ia da minha casa até o fórum, ia conversando e batendo papo com a pessoa que eu pudesse encontrar. Se tiver de entrar num bar, eu entrava num bar, não tinha a menor dificuldade disso. Né? E, de certa forma, havia uma interação muito grande entre o juiz e a própria comunidade. O senhor acha que a participação na vida da sociedade pode contribuir para o próprio discernimento do juiz, para saber julgar? Para o próprio crescimento do juiz enquanto juiz. Um juiz que não conhece a realidade social, ele não tem condições de exercer bem a judicatura. Então, na minha cabeça, sempre me pareceu que ter essa identificação com a população, estabelecendo, obviamente, limites, não é? Quer dizer, não se chegava a nenhum absurdo, mas ter a oportunidade de conversar, de bater papo, de abrir portas, eu acho isso um dado que o juiz deve fazer sempre. Esse interesse pela área penal, pelo direito penal, como foi também, veio das circunstâncias? O senhor veio nomeado de uma vara criminal? Veio também das circunstâncias. É interessante. Eu tinha toda uma vida como estudioso de processo civil. Eu tinha que podia ler sobre processo civil, era a minha preocupação. Um pouco de civil, máximo de processo civil. Quando cheguei em São Paulo, eu fui como juiz substituto, eu fui nomeado para uma vara criminal, que era a 5ª vara criminal. Foi designado, na verdade. O juiz titular, que era o Dr. Júlio Bonfim Pontes, tinha sido convocado para ficar no Tribunal de Justiça. E eu, na verdade, permaneci 3 anos na vara criminal, aproximadamente isso. Dos 4 anos de substituição, 3 anos eu fiquei nessa vara em São Paulo. E uma coisa puxa a outra, o senhor começou a se dedicar ao estudo do... sim, eu estudei muito em Brotas, exatamente porque durante os 3 anos que eu fiquei em São Paulo, fiquei numa vara criminal, como substituto do titular. Quando eu cheguei em Brotas, eu dispunha de um tempo livre muito grande. Então, nesse período, eu estudei muito direito criminal.
E em Brotas, professor, nesse contato com a população, o senhor deve ter vivido situações curiosas, no mínimo, não? Em algumas realmente instâncias. Realmente. Algumas, em especial uma, né? Eu cheguei em Brotas com uma experiência de São Paulo. Eu era um juiz, fiquei 4 anos, embora substituto, praticamente 3 anos em São Paulo, 1 ano percorrendo o interior. E um dos primeiros casos que caiu na minha mão era um processo que se referia a uma senhora que era conhecida pelo apelido de Toureira. Julguei, condenei e apliquei o sursi a essa senhora. E a convoquei, porque naquela ocasião se fazia audiência de advertência, isto é, a gente chamava a pessoa condenada à sua presença e a exortava a cumprir determinadas condições para permanecer em liberdade. Eu disse a ela: a senhora foi condenada, o prenome dela era Olga, a senhora foi condenada, dona Olga, a uma pena de tanto, mas como era a primeira vez que a senhora delinquiu, eu lhe vou dar um benefício, que esse benefício denomina o benefício da suspensão condicional da pena. Então, Olga, de uma forma assim, muito bacana, eu acho, ela disse: doutor, eu não entendi nada do que o senhor falou, absolutamente nada. Ela nem falou absolutamente, eu não entendi nada. Ponto. Eu só quero saber se eu posso continuar com o meu trabalhinho. Eu já sabia que ela era uma prostituta na cidade vizinha de Torrinha, né? Isso todo mundo já tinha me comunicado. E eu achei aquela expressão dela tão fantástica que eu disse a ela: pode ir tranquila, continuar o seu trabalhinho. E eu achei, e ao mesmo tempo verifiquei, como os canais de comunicação entre o juiz e a população estavam bloqueados. Porque eu falava numa linguagem que não era a linguagem do homem comum. Se o senhor não for capaz de entender o que a pessoa está falando, o senhor não é capaz de julgá-la. Né? A famosa canção do Milton Nascimento: todo artista tem de ir onde o povo está, né? O juiz também tem que ir, é a obrigação dele. E o senhor teve uma experiência nesse sentido interessante, que foi daqueles centros de integração, os SICs, né? O senhor podia contar essa história, como foi? Os SICs, na verdade, tem uma repercussão de uma certa postura de uma Câmara Criminal do Tribunal de Alçada, que era a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Essa Câmara era composta por mim, por Adalto Suanes, por Ranulfo de Melo Freire e por Hercílio Sampaio, num primeiro momento. E todos nós tínhamos uma visão pouco positivista, pouco legalista. Nós achávamos que todos nós devíamos ter muito mais vinculação com a Constituição do que com a lei positiva. E foi formado um grupo que tinha a sua figura central na pessoa do desembargador Ranulfo de Melo Freire, não é? E várias outras pessoas que ficavam participando dessas mesmas reuniões para a formatação de algum projeto que pudesse servir a uma nova postura no campo social. E aí nasceu o SIC, desse grupo do qual participaram delegados de polícia, como o Antônio Carlos de Castro Machado, advogados como Alberto Toron, juízes como o nosso presidente César Peluso. E aí nós começamos a discutir de que forma nós poderíamos fazer com que a justiça chegasse até o povo, e não o povo tivesse que vir atrás da justiça. Aí nasceu a ideia do SIC. Quer dizer, o que seria o SIC? O SIC ficaria, em primeiro lugar, colocado em áreas em que se pudesse dizer que o Estado era ignorado. A ideia inicial, inclusive, era de se pensava que o juiz, para continuar na sua carreira, para fazer a sua carreira, devia passar por um SIC, não é? Que era considerado um ponto fundamental para ele tomar consciência da realidade. Uma espécie de estágio probatório. Estágio probatório. Sim, ele deveria saber que ele era juiz para essa realidade. Para o povo. Para o povo. Né? Então, o SIC nasceu com esse objetivo. E, na verdade, foi uma experiência que eu considerei notável. Primeiro,
porque partiu da ideia de que nós tínhamos que unir a comunidade, reunir a comunidade. Então, as lideranças da comunidade passavam a ingressar no SICS e a debater no SICS as necessidades daquela comunidade. Dessas suas experiências práticas da aplicação da justiça e sempre buscando a sua causa primeira, que é a defesa do cidadão, dos direitos do cidadão, da população. Disso decorre uma obra consistente na área do direito penal que o senhor é autor, né? Eu gostaria que eu acredito que tem uma obra muito consistente. Não. Mas, enfim, surgiu em 1990, surgiu a Lei de Crimes Hediondos. Então, pela primeira vez, eu escrevi um trabalho que eu acho que foi interessante e teve sucesso editorial. E aí publicamos esse livro, depois publicamos uma série de livros que são os códigos penais e sua interpretação judicional. Seria uma parte em que se aborda a doutrina, uma parte em que se faz um estudo sobre a jurisprudência. Esses livros foram livros de grande sucesso editorial, alguns estão em 6ª, 7ª, 8ª edição, são alguns, sobretudo o Código Penal e sua interpretação. O Núcleo de Memória Histórica do Supremo Tribunal Federal conversa hoje com o professor Alberto Silva Franco. E a pressão da mídia e da opinião pública representada pela mídia é tão grande que até na própria lei penal isso tem causado desvios, digamos assim, né? O senhor conta o caso de um laboratório que vendia um medicamento que na verdade não era um medicamento era mero placebo. E as consequências disso, o que aconteceu? Houve, nesse caso, né, houve um grande trabalho na mídia expondo essa situação e o governo achou conveniente mandar um projeto de lei onde sancionava de forma mais dura as pessoas que falsificassem medicamentos. Mas, obviamente, algum deputado achou mais interessante fazer um adendo, colocar uma emendinha, dizendo que as mesmas penas se aplicam àqueles que falsificarem cosméticos, águas saneantes e outros tipos de produtos, né? Só que a pena prevista para quem falsificava remédio era mínima de 10 anos de reclusão. E se aplicaria a mesma pena de 10 anos de reclusão a quem tivesse falsificado um batom, tivesse falsificado uma água sanitária, tivesse falsificado um shampoo ou coisas dessa ordem. Então, o que tem ocorrido, não é só esse caso. Sim. Quando foi, o código é de 40, infelizmente. Quer dizer, nós temos um código absolutamente desatualizado. E como é que nós atualizamos? Através de leis extravagantes. Só que, em verdade, não se tem a preocupação em preservar um sistema de penas. Para cada situação se acha uma pena que se considera conveniente para aquela situação. Então, hoje nós temos distorções do sistema penal brasileiro que são grosseiras. E por todas essas razões, num determinado momento, um grupo de estudiosos, magistrados, advogados, juristas, decidiu criar uma entidade que estudasse, né, esses problemas. E aí foi criado o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em 1992, nós tivemos 2 fatos que nos impressionaram bastante. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos o impeachment de um presidente da República. E
tivemos o massacre de Carandiru, que também foi um outro fato que nos impressionou bastante. Então, esse grupo, que já havia tido seu comprometimento com os SICs, esse grupo resolveu se reunir mais uma vez no sentido de formação de uma instituição que objetivasse estudar as questões penais e com uma visão, tanto quanto possível, muito aberta, não é? Muito bem, é um instituto voltado para o direito e a justiça, Sem não é sombra de isso? dúvida. O senhor viveu sob a ditadura do Estado Novo. Até que em 1964 nós voltamos novamente ao regime ditatorial, desta vez de caráter militar. Mas o senhor, como um teórico, professor e militante, né, do direito, eu diria até mais, do direito das pessoas, né? O senhor tem uma visão extremamente social do direito e da aplicação da justiça e do papel que o judiciário deve ter. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que mudou. Nós evoluímos na área da justiça e do direito, e como? Essa é a pergunta mais difícil que me foi feita até agora. Eu não sei lhe dizer se nós evoluímos ou não evoluímos. Eu, assim, pessoalmente, considero que a magistratura não evoluiu necessariamente o que ela precisaria evoluir. E principalmente por sua visão um pouco vesga de um juiz extremamente positivista, de um juiz que não tem uma visão mais alargada, de um juiz que acredita que a lei é suficiente para acertar qualquer tipo de conflito, quando eu acho que muitas vezes é necessário uma visão da realidade social para equacionar conflitos, sem necessidade até de recorrer à própria lei. Não é? Então, eu acho que, de uma forma, nós podemos dizer que crescemos, de outra forma, esse nosso grande protagonista do Poder Judiciário ainda continua a ser um personagem muito atado a certas tradições, a certas formalidades, a certas despreocupações com a vida social, a realidade social. Eu acho que nós temos um curso de faculdade que não ajuda. Eu acho que nós temos um processo seletivo, recrutamento de juízes que não ajuda. Eu acho que nós temos escolas na magistratura que não ajudam. E nós vamos formando, a cada dia que passa, um juiz mais ou menos dentro de uma massa fechada. Não é? Ele não sabe como sair de dentro desse círculo que o fecha. Não é? E eu acho que o juiz precisa ter uma visão do social premente. Ele não pode mais resolver tudo com base num dispositivo legal. A esperança? Esperança sempre há, né? Isso é importante. O Galeano tem uma expressão que eu acho que é verdadeira e por isso eu sempre dou muito valor à literatura. Eu acho que o maior pecado que todo ser humano pratica é o pecado contra a esperança. Não é? Esse é um pecado para o qual não existirá perdão, se nós não tivermos esperança. E a literatura é um caminho para se ter esperança. Não é? Porque através da literatura a possibilidade de um crescimento da pessoa, não apenas sob o ângulo da linguagem, não é? Ela se apodera de um número maior de palavras, ela tem um vocabulário mais rico, também dá à pessoa um poder crítico, ele começa a desenvolver um poder crítico. Então, eu acho que a literatura hoje é um ponto de confluência para a melhoria de qualquer atividade humana, e em especial da atividade de juiz.
Música